Como resgatar a intimidade com Deus na luta contra a pornografia e masturbação? Guerreiros, esse aqui é um dos temas mais importantes para quem é cristão e está enfrentando essa luta. Por quê? Pornografia e masturbação afetam de forma muito profunda a relação que a gente tem com Deus. Elas nos trazem vergonha, nos trazem culpa, fazem com que você fique desanimado para você seguir lendo a Bíblia, para você seguir orando. Muitas pessoas se sentem envergonhadas de orar por causa desses pecados. Você se afasta daquele que é o mais importante, do próprio Deus, por causa desses pecados. Então agora nós estamos começando mais uma live inaugural da Jornada Livre da Pornografia, onde vamos trabalhar esse tema de como resgatar a intimidade com Deus em meio a essa luta, a luta contra a pornografia e masturbação. E justamente como que essa intimidade com Deus pode ser o principal combustível para a gente seguir cada vez mais firme na caminhada rumo à liberdade. Guerreiros, sejam todos muito bem-vindos, meu nome é Miguel e estamos aqui para mais uma live inaugural, a Jornada Livre da Pornografia, que continua com as inscrições abertas. Você que ainda não entrou com a gente, guerreiro, não perde tempo. Você pode entrar nessa nova turma no nosso link na bio, link no perfil aqui no Instagram. E também, se você está vendo esse replay aqui no YouTube, no Spotify, vai na descrição desse conteúdo aqui que tem o link aqui embaixo para você poder entrar na nova turma do nosso programa de acompanhamento, que é a Jornada Livre da Pornografia. E quem já entrou, já deixa um comentário aqui embaixo dizendo tô dentro, deixa uma curtida, você que está ao vivo aqui comigo também, porque esse tema aqui é muito importante. Para quem é cristão e está na luta contra a pornografia e masturbação, esse aqui é de fato um dos temas mais importantes. Guerreiros, muito bem-vindos, vamos direto ao que interessa. Qual que é o problema que existe aqui? Muitos cristãos estão sofrendo com a pornografia e com a masturbação. Nós estamos aqui algumas poucas pessoas ao vivo. Nesse horário, justamente, não tem muitas pessoas que vão estar ao vivo, mas vai ter mais várias pessoas que depois vão assistir o replay disso aqui. Aí a gente vai olhar para as nossas redes sociais, a gente vai ver que tem algumas milhares de pessoas. Semana passada a gente teve um evento, o Escape, onde a gente trabalhou de forma muito específica o plano de fuga para sair da prisão da pornografia e da masturbação. Tivemos milhares de pessoas participando. Ou seja, quando a gente começa a abrir os nossos olhos, a gente vai ver que, cara, eu não tô sozinho. Guerreiro, você não está sozinho nessa luta. Não é só você que está sofrendo com isso. E eu sei que às vezes a gente acha que é só a gente, não é verdade? A gente fica pensando que só a gente tem esse problema. Muitas vezes o cristão que está nessa luta acha que só ele tem esse problema. E de repente ele vai para a igreja, talvez você vá para a sua igreja e você fique pensando que você é o único que está nessa luta. Guerreiro, os números mostram para a gente exatamente o contrário. As estatísticas mostram pra gente que 2 em cada 3 cristãos estão sofrendo com a pornografia e com a masturbação. É muita gente, não é só você. Provavelmente na sua igreja local tem várias pessoas que estão enfrentando essa luta. Você não está sozinho, você não é o único. Agora, isso não deve servir para nós como um consolo. No sentido de, não, então tem mais pessoas fazendo isso, então não tem problema. Não, pelo contrário. Isso deve acender um alerta para nós. Para que você entenda que, cara, eu posso encontrar liberdade, eu quero viver liberdade, inclusive para daqui a pouco poder estar ajudando outras pessoas, para poder estar ajudando os meus irmãos, para que eles também possam vivenciar essa liberdade. Tem muitos cristãos que estão sofrendo com a pornografia e com a masturbação. Não é exclusividade sua. E qual que é o grande problema para um cristão que está nessa luta? É que a gente sabe que isso é pecado. Você sabe. Você sabe que pornografia e masturbação são pecados. A gente entende pela palavra de Deus que isso é algo que está desvirtuando o plano original de Deus. Por quê? Deus criou homem e mulher para terem satisfação sexual dentro do casamento. As coisas que estão à parte disso, as coisas que estão para fora disso, vão ser uma desvirtuação daquilo que é o plano original de Deus. E aí a gente vai entender que pornografia, masturbação, elas vão causar em nós problemas muito profundos. Porque você vai olhar para o seu próximo como se ele fosse um objeto. Você vai começar a gerar expectativas distorcidas para o sexo. Você vai começar a se tornar um grande egoísta. Porque você quer prazer só para você mesmo. E de repente você vai cair a ficha, você vai ver que, cara, realmente, Deus tem toda a razão de colocar para nós que essas práticas não são boas.
de colocar lá na palavra, Jesus falando para os amigos dele, lá em Mateus 5, falando assim, pessoal, não é só você ir para a cama com alguém que é adultério. Não, quando você olha para alguém com um olhar impuro, você já está cometendo adultério no seu coração. Guerreiro, a palavra de Deus deixa muito clara para nós que pornografia e masturbação são pecados. E por causa disso, aí quem é cristão tem um problema, né? Por quê? Porque a gente não quer pecar. A gente não quer ferir a vontade de Deus. A gente quer ser fiel a Deus. A gente quer fazer a vontade de Deus. E por isso a gente se sente muito angustiado. E é provável que você se sinta dessa maneira. Por quê? Porque você tem a fé. Porque você acredita nesse Deus que sabe o que é melhor para nós. E quando você percebe que as suas ações estão sendo completamente contra a vontade dele, aí você cai na real e você fala, caramba, eu sou um baita de um pecador. E de repente, assim como a palavra, assim como Paulo, você vai falar, cara, eu sou o pior dos pecadores. E de repente você vai se afundando cada vez mais num lamaçal de culpa, de vergonha, que fazem com que a cada dia você se afaste mais de Deus. Por quê? Porque essa culpa e vergonha fazem com que você se desanime para você ler a Bíblia. Fazem com que você tenha medo, de repente, de chegar diante de Deus. Talvez você já tenha passado por isso. De você ter uma queda na pornografia e na masturbação e você se sentir envergonhado para orar a Deus. E você, de repente, quando finalmente você vai falar com Deus em oração, você fala, oh meu Deus, eu tô aqui de novo. Olha para mim aqui de novo, na mesma situação. No mesmo lugar que eu falei que não ia cair. No mesmo lugar. E eu tô aqui de novo. E aí, com o tempo, acontece que muitos cristãos vão experimentar um afastamento cada vez maior. E aqui existe um risco muito grande de você deixar essa comunhão com Deus. E por causa dessa falta de comunhão com Deus, você não fortalece a sua fé, essa fé vai se apagando. E existe o risco de você cair da fé, da apostasia, de você se esquecer quem é esse Deus. Você não está cultivando esse relacionamento com Ele. Isso é muito perigoso. E tem cristãos que de repente vão olhar para um chamado que você tem. Deus chamando você para fazer alguma coisa. E você não faz. Por quê? Por causa da pornografia e da masturbação. Então, guerreiro, como que a gente pode resgatar a nossa intimidade com Deus se a gente está aprisionado à pornografia e masturbação? Aqui eu quero falar para você sobre 3 aspectos. 3 maneiras de você resgatar a intimidade com Deus no meio dessa luta. Tá preparado? Dá uma curtida aqui embaixo, deixa um coraçãozinho aqui. Primeira forma de resgatar a intimidade com Deus na luta contra a pornografia e masturbação. Guerreiro, a primeira coisa é a gente compreender que a intimidade com Deus, em primeiro lugar, não é algo que parte de nós. Não é algo que parte de você. Entenda isso aqui. Você pode ter vontade, você pode ter o desejo de ser íntimo de Deus, de estar próximo dele, mas você precisa, em primeiro lugar, entender que isso não parte de você, mas isso parte do próprio Deus. Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vai entender que nós estávamos afastados de Deus, que nós pecamos. A palavra fala lá em Romanos, cara, nós pecamos, estamos afastados da presença gloriosa de Deus. Quem pecou? Todos. Todos pecaram. Não só quem pecou com a pornografia e com a masturbação. Todos pecaram. Nós precisamos ter essa fé de que é a graça de Deus que nos reaproxima a Ele. Você que é cristão precisa ter essa consciência e essa fé presente de que não é a sua capacidade de ficar sem pornografia e masturbação que vai fazer com que você chegue mais perto de Deus. Não. É Ele quem vem para perto de nós. Pelo que Ele fez na cruz, em Jesus. Foi Ele quem decidiu vir ao nosso encontro. Nós, como humanidade, por nós iríamos ficar afastados de Deus. O nosso coração nos afasta para Deus. Os nossos desejos nos afastam de Deus. A nossa vontade natural é de não ficar perto desse Deus que é santo. Até mesmo aqueles que são os mais piedosos de nós. Nós precisamos ter essa compreensão de que para nos aproximarmos de Deus não é pelas nossas obras, não é pela nossa capacidade de ficar sem pornografia e masturbação, mas é pela graça de Deus. É pelo que Ele fez por nós. Ele quem tomou essa decisão. Esse é o primeiro aspecto. Se você quer resgatar a sua intimidade com Deus, não adianta chegar diante dele com boas obras, com uma mão que fala assim,
eu estou sem pornografia, eu estou sem masturbação, Deus, então me aceite. Não, não. A palavra fala lá no Antigo Testamento que isso é como trapo de imundícia. Isso é como sujeira. Não tem diferença a sua boa obra de uma má obra para Deus. Para Ele não faz diferença. Não tem como, com as nossas próprias atitudes, nós pagarmos o preço do pecado, o preço do afastamento em relação a Deus. Nós precisamos, carecemos completamente da graça dele. É porque ele é gracioso que nós podemos ter intimidade com ele. É por causa de Jesus, é por meio dele que nós podemos chegar diante de Deus. Primeiro ponto, a fé. A fé na graça de Deus. Não é pelas nossas boas obras, mas é pela obra de Jesus em nosso favor. Ok, estabelecemos o nosso primeiro pilar. Agora, nós vamos entender assim. Então, quer dizer que se Jesus é aquele que veio ao meu encontro, é esse Deus que veio até mim para me resgatar, para me trazer de volta para ele, então agora eu tiro um peso enorme das minhas costas. Agora eu não tenho mais que lutar contra a pornografia e masturbação com essa expectativa de que não, eu preciso ser santo para poder chegar diante de Deus. Não, não. Eu vou lutar contra a pornografia e masturbação por outra razão. Justamente porque eu não preciso mais fazer isso para chegar perto de Deus. Entende? Essa aqui é a lógica da graça. A lógica da graça é maravilhosa. Porque se nós estivéssemos sujeitos à lei de Deus, aí nós íamos ter um fardo muito grande nas nossas costas, que é incarregável. Imagina você ter que parar de praticar a pornografia e masturbação para poder ser aceito por Deus. É impossível. É impossível. Porque mesmo que você faça isso, mesmo que você consiga se limpar completamente da pornografia e da masturbação, você continua sendo um pecador. Você continua pecando de outras formas diferentes. Não tem o que a gente possa fazer. Foi Jesus. Agora, justamente por isso, agora nós temos uma leveza. Agora eu tenho a leveza da graça de Deus. A leveza de ter sido salvo por Ele. De ter sido reconectado a Deus por causa da graça de Deus. Então, a partir disso, aí eu vou começar a lutar contra a pornografia e a masturbação com outra visão, com outro intuito. Então qual que é o intuito, Miguel? Se não é de me aproximar de Deus, se não é para poder ter intimidade com Deus que eu luto contra a pornografia e masturbação, por que eu luto então? Por que você luta contra a pornografia e masturbação? Qual que é a sua razão maior? Todos nós precisamos de um grande porquê, ou até mais do que um porquê. Nós precisamos de razões porque essas razões nos movem. Quando você entende quais são as suas razões para lutar, você se sente mais motivado para lutar. Por exemplo, quando eu comecei a minha batalha, minha principal razão, além de querer agradar a Deus, de querer fazer a vontade de Deus, era porque o meu relacionamento estava indo para o lixo. O meu namoro estava indo para o espaço e eu não queria perder aquilo. Eu sonhava em me casar, eu sonhava em construir uma família com a minha namorada. Então eu tinha um grande porquê, uma grande razão. Você precisa ter uma razão. Nós temos razões demais para lutar contra a pornografia e masturbação que não vão ser a razão de ser salvo por Deus. Não, você já é salvo pela graça de Deus. Então agora nós temos leveza para lutar contra a pornografia e a masturbação para amar a Deus, para agradecer a Deus pelo que Ele fez por mim. Por causa disso, eu não vou me associar às práticas pecaminosas. Para amar o meu próximo. Por quê? Porque eu fui salvo por Deus. Eu não preciso desse lixo de pornografia e masturbação. Eu quero amar as pessoas ao meu redor. Eu quero viver esse amor no meu relacionamento. Com a minha esposa. Com a minha namorada e minha futura esposa. Com os meus amigos. Com a minha família. Eu quero honrar os meus familiares. E não ficar preso a essas práticas. É por amor. É por amor às pessoas que estão lá atrás das telas, inclusive. Que estão lá tendo a sua intimidade exposta em troca de dinheiro. Essas pessoas estão sendo escravizadas por uma indústria, escravizadas pela própria humanidade que conforma essa situação. E quando a gente vê esse tipo de coisa, quando a gente pratica a masturbação, se excitando com aquilo, a gente está sendo cúmplice nesse tipo de abuso e exploração. Ou seja, é por amor ao meu próximo que eu vou dizer não para esses pecados. Percebe? A graça de Deus nos libera, nos dá leveza para lutarmos contra a pornografia e a masturbação por uma segunda razão, por uma razão diferente. Eu não quero lutar contra isso para ser salvo, mas eu quero lutar contra isso porque eu sou salvo. Maravilhoso, né? Então, o segundo pilar que a gente quer trabalhar aqui
para você fortalecer a sua intimidade com Deus em meio à luta contra a pornografia e a masturbação? É a prática. Por quê? Se nós trabalhamos no primeiro pilar aqui, a fé de que é Jesus quem me salva, agora eu estou libertado desse peso enorme que seria ter que agradar a Deus, então agora, movido pelo amor a Deus e ao meu próximo, eu vou para a prática, eu vou para o segundo pilar, que é desenvolver essa minha intimidade com Deus. Ou seja, você foi salvo. Você teve um momento na sua vida que de repente você sentiu, você foi tocado pela fé, pelo Espírito Santo, que gerou essa conversão em você. Alguns nem se lembram no dia disso, de repente era quando era criança, uma pessoa que já está desde criança na igreja, às vezes nem sabe. Para mim foi assim, eu não sei exatamente qual foi o ponto da minha conversão. Para outros não, para outros teve um momento marcante. Um momento marcante que você se lembra, que você se encontrou com Deus, ou melhor, que Ele encontrou você. E aí? E aí, o que a gente faz a partir desse momento? Por quê? Porque a gente nasceu de novo. A gente nasceu de novo quando a gente teve esse encontro com Jesus, não é verdade? E aí, a gente vai continuar vivendo como bebê para sempre? A gente vai continuar engatinhando na nossa fé para sempre? Não, nós precisamos partir para a prática, precisamos cultivar essa nossa relação com Deus. Então, guerreiro, se você quer fortalecer a intimidade com Deus na luta contra a pornografia e a masturbação, primeiro, fé na graça de Deus. Segundo, cultivar essa fé, cultivar essa intimidade com Deus. E aqui não tem segredo. Aqui não tem bala de prata, sabe? Aquela dica mágica, aquela fórmula mágica. Não tem. O que tem aqui é o básico, é o feijão com arroz. É palavra, é oração, é vida devocional, é igreja local. Guerreiro, para cultivar nossa intimidade com Deus, você precisa se firmar na palavra de Deus, dia após dia. 5 minutos todos os dias, 10 minutos todos os dias, um capítulo todos os dias, se firmar na palavra de Deus. Eu quero cultivar a intimidade com Deus, eu preciso ouvir a voz dele. Eu preciso conhecer esse meu Deus na palavra. Segundo, oração. Eu preciso falar com Deus, eu preciso chorar com Deus, eu preciso me expressar com Deus. Eu preciso louvar a Deus, eu preciso agradecer a Deus, eu preciso pedir ajuda de Deus. A Bíblia fala, orem sempre. Você quer cultivar a intimidade com Deus? Conversa, é diálogo constante. Constante. E agora olha a boa notícia. Olha a boa notícia. Você é cristão. Você está lutando contra a pornografia e a masturbação. Lembra do primeiro pilar? O primeiro pilar é que você já foi salvo pela graça de Deus. Ou seja, por causa dessa graça de Deus, por causa da salvação que nós temos em Jesus, agora nós podemos nos aproximar de Deus. Nós podemos chegar diante do trono de Deus, onde encontramos graça, onde encontramos misericórdia, para podermos lutar contra o pecado. Lá em Hebreus, a palavra fala pra gente que por causa de Jesus, por causa do que Ele fez por nós, nós podemos chegar diante do trono da graça de Deus e encontrar ali misericórdia, para podermos lutar contra o pecado, para podermos viver a vontade de Deus, para recebermos a ajuda de que precisamos. Ou seja, nós queremos cultivar essa nossa relação com Deus dia após dia, na oração, na palavra. E aí você fica com aquele peso. Ah, mas eu tô preso na pornografia e na masturbação. Eu tento e eu só caio, e eu não consigo. Aí você precisa se lembrar do primeiro pilar, é pela graça de Deus. Por causa do que Jesus fez por você, você pode se aproximar de Deus, você pode orar a Ele com gratidão, com louvor pelo que Ele fez por você. Você pode orar a Deus com arrependimento, com contrição pelo que você faz, pela sua prática. E aí, nesse encontro com Deus, você vai ser relembrado do perdão. Na palavra de Deus, você vai ser relembrado do perdão. Na igreja local, você vai ser relembrado do perdão. Você vai poder cultivar esse relacionamento. E é justamente esse relacionamento, essa intimidade com Deus, que vai ser o principal combustível para você poder combater o pecado. Pensa bem. Tem muitas pessoas que caem na pornografia e na masturbação e por causa disso ficam com medo de se achegar a Deus. Começam a se afastar dele. Mas a gente deveria fazer justamente o contrário. Justamente o contrário. No momento em que a gente mais precisa, é que a gente deveria se achegar a Ele. Com arrependimento. Com gratidão pelo que Ele fez por nós. E por que Ele nos perdoa.
então voltarmos a lutar pelo amor a Deus e ao nosso próximo. Então, guerreiro, primeiro, fé na graça de Deus. Segundo, prática do quê? Desse relacionamento a ser cultivado no dia a dia, na palavra, na oração, na vida devocional, na igreja local. Não tenha medo. É uma das frases mais repetidas na Bíblia pelos anjos de Deus. Não tenha medo, não tenha medo. Você pode se achegar a Deus. Ele quer que você se achegue a Ele. Ele é o maior interessado na sua liberdade. Terceiro, você quer cultivar sua intimidade com Deus em meio à luta contra a pornografia e a masturbação? Primeiro, fortalecer a fé na graça de Deus. É por Ele que nós somos salvos. Segundo, cultivar esse relacionamento no dia a dia. E terceiro, não tem outro caminho senão parar de ver pornografia. Parar de praticar masturbação. Por quê? Você já entendeu que essas práticas afastam você de Deus. Você já entendeu que essas práticas, e quando a gente olha para as igrejas, a gente vai ver que tem muitas igrejas que estão sofrendo. Que nos bancos da igreja tem pessoas que estão ali que poderiam estar louvando a Deus, que poderiam estar servindo a Deus, que poderiam estar pregando a palavra, que poderiam estar envolvidas na vida ministerial, levando o evangelho para as pessoas. Mas muitas igrejas estão morrendo por causa da pornografia e da masturbação. Muitos casamentos estão morrendo por causa da pornografia e da masturbação. Muitas famílias estão desfalecendo porque tem um líder ali que não está liderando, que está perdendo vida para a pornografia e para a masturbação. De repente o próprio casal que deveria estar liderando a família está perdendo a vida para a pornografia e masturbação. De repente você, que ainda não é o líder de uma família, mas um dia vai ser. Esse é o principal chamado que nós temos, não se esqueça disso. E você está perdendo a vida para a pornografia e masturbação. Como é que você quer cultivar a intimidade com Deus com essas práticas? Você precisa se libertar disso. É preciso assumir a responsabilidade, porque muitas vezes a gente está esperando um milagre. Muitas vezes a gente está pedindo a Deus, ó Deus, me livra disso, me livra desse pecado. E de repente Deus está provendo para você os caminhos para você fazer isso. Só que você não toma atitude, você não age, você não faz o que é necessário para poder sair dessa prisão, para poder vivenciar a intimidade com Ele de uma forma leve, de uma forma tranquila, sem você ter aquele pecadinho de estimação. Então, guerreiro, baseado na fé, somente na graça de Deus, cultivando a nossa vida em comunhão com Deus no nosso dia a dia, nós precisamos nos libertar da pornografia e da masturbação. E aqui eu quero fazer um convite para você que está convicto, primeiro da sua fé, você tem convicção, cara, eu sou salvo por Jesus, eu tenho certeza disso. Segundo, você que está convicto de que essas práticas, elas não têm nada a ver com a vida de um cristão, que não faz sentido um cristão perder a vida para esse tipo de situação, para o vício da pornografia e da masturbação. Se você está convicto de que você quer se libertar dessa prisão, então eu quero convidar você para você buscar ajuda, para você não ficar aí sofrendo sozinho. Não tem razão para você continuar sofrendo sozinho. É possível você receber ajuda adequada, a ajuda certa para você sair dessa prisão, para você caminhar ao longo de algumas semanas e poder perceber que você está se desenvolvendo e que você está se tornando capaz de dizer não para o pecado e dizer sim para a vontade de Deus. Em algumas semanas você consegue desenvolver esse olhar, desenvolver essa atitude, desenvolver essa mentalidade que vão guiar você às ações práticas que tem a ver com o caminho para o qual Deus chamou você. Por quê? Porque em algumas semanas você consegue receber toda a informação necessária para entender quem que é o seu inimigo, para entender o que esse pecado faz na sua vida, para entender os mecanismos dele e começar a reverter essa situação. Em algumas semanas você consegue começar a identificar os seus gatilhos e entender o que está levando você para o pecado e falar, opa, peraí, eu vou resolver o problema na raiz. Em algumas semanas você consegue encontrar refúgios para a sua caminhada.
encontrar refúgio para os momentos de dificuldade. Em algumas semanas você consegue encontrar cura para as feridas sexuais que a pornografia trouxe. Sentimentais, relacionais. É possível você encontrar essa cura para os sintomas da pornografia e da masturbação. Em algumas semanas você consegue desenvolver prevenção, cultivar novos hábitos, um novo caminho que faça com que a sua decisão constante seja pela liberdade. E em algumas semanas você consegue firmar os seus pés nesse caminho de liberdade para o qual Deus está chamando você, para o qual Deus salvou você. Em algumas semanas você consegue percorrer tudo o que a gente trabalha dentro da jornada livre da pornografia. A jornada é o nosso curso completo, onde você vai ter todo o conhecimento necessário para trilhar essa caminhada, para desenvolver 6 habilidades que vão fazer com que você se torne capaz de dizer não para o pecado e dizer sim para a vontade de Deus. É isso que a gente faz lá na Jornada Livre da Pornografia em 6 semanas. Você vai ter todo o conhecimento científico e bíblico para fazer isso. Além disso, você vai ter acompanhamento. Você não vai ficar sozinho. Eu vou acompanhar você. Você vai receber incentivos diários para você percorrer essa caminhada. Orientação sobre o que você precisa estudar a cada dia. Você vai receber materiais, ferramentas para poder colocar todos os aprendizados em prática. Guerreiro, não tem razão para você continuar sofrendo sozinho e ver a sua intimidade com Deus esfarelada por causa da pornografia e da masturbação. E ver o seu casamento esfarelado por causa disso. E ver o seu chamado para poder servir a Deus esfarelando por causa desses pecados. Não tem razão. Você tem uma oportunidade de participar com a gente da jornada. E aqui fica o meu convite para você, você que não tomou sua decisão ainda, você que está pensando, entro, não sei como é que vai ser. Primeiro, guerreiro, essa é a melhor oportunidade do ano de você participar junto com a gente, para você fazer um ano diferente, para você não deixar chegar no ano que vem e continuar preso nesse pecado. Não, é o momento de você resolver agora, para você batalhar por essa intimidade com Deus. Segundo, você entra agora, você pode tomar sua decisão em até 7 dias. Você pode olhar lá por dentro como que é a jornada. Entra agora, garante a sua vaga, e aí sim, em 7 dias você vê que não, Miguel, não gostei. Pede o seu reembolso, a gente devolve tudo para você sem estresse nenhum. Por quê? Eu quero que você tome a sua decisão, sem ficar contando com eu ter que convencer você. Eu não quero convencer você de nada. Eu estou mostrando para você uma oportunidade. Você que é cristão, você que está com a sua vida íntima com Deus sendo destruída pela pornografia e masturbação, você tem a oportunidade de receber a ajuda adequada para sair dessa prisão. Imagina você daqui a 6 semanas tendo as habilidades exatas para saber de forma consciente como que eu rejeito os caminhos da pornografia e da masturbação, como que eu me mantenho em liberdade. Imagina o que isso vai trazer para a sua vida com Deus. Imagina o que isso vai trazer para o seu casamento. Imagina o que isso vai trazer para a sua produtividade, você viver sem pornografia e sem masturbação. Qual que é a história que você quer contar? Isso depende da sua ação. Nesse momento você pode entrar com a gente na jornada e resolver esse problema. Para você participar com a gente, aqui no Instagram você vai no nosso link na bio, o link no perfil, ali o perfil @malqueunonquero. Vai no linkzinho que tem ali, você vai ter todas as informações, vai poder garantir a sua vaga nessa nova turma da jornada. Você que está com a gente no YouTube ou no Spotify, o link está aqui na descrição desse conteúdo, para você conhecer a jornada e poder entrar, tomar essa decisão pelo bem da sua própria vida com Deus, pelo bem dos seus relacionamentos, pelo bem da sua produtividade. Guerreiro, vai ser uma alegria receber você lá dentro, sabe por quê? Você quer cultivar a intimidade com Deus? A gente vai dar um presente para os primeiros inscritos, que é o meu livro, O Mal Que Eu Não Quero, Lições Bíblicas para Combater a Pornografia. Esse livro é um devocional, ou seja, eu quero cultivar uma vida devocional, em comunhão com Deus, você vai ter materiais adequados para fazer isso. Você vai ter um devocional específico para quem é cristão e quer vencer a pornografia e a masturbação. Esse aqui vai ser um presente para quem entrar nessa turma. Eu vou mandar esse livro aqui impresso para sua casa, com uma dedicatória escrita à mão. Para quem entrar nessa turma, para quem entrar agora. Então você quer fortalecer sua intimidade com Deus? Você tem ferramentas adequadas. Além disso, a gente tem lá, dentro da jornada, um módulo inteiro trabalhando justamente sobre essa relação com Deus,
sobre como que a gente fortalece as marcas da liberdade, ou seja, aquilo que Deus mostra pra gente sobre o que é liberdade na nossa vida prática. Esse é um dos módulos mais importantes da jornada. Ou seja, a gente não vai ficar ali só revertendo um negócio que aconteceu no nosso cérebro, no nosso corpo. Não, a gente trabalha também com essa dimensão espiritual. Nós temos embasamento bíblico para trabalhar com isso. É isso que você encontra dentro da jornada. Além disso, dentro da jornada, você quer cultivar a sua intimidade com Deus, a gente tem um curso extra lá, uma masterclass do Esdras Savioli. Talvez você conheça ele. Ele tem um perfil na internet que é o Vai na Bíblia, que é um dos maiores perfis de ensino da Bíblia, e ele tem uma masterclass lá dentro da jornada, que ele explica de uma forma bem específica para nós, para quem quer viver em liberdade da pornografia e da masturbação, como estudar e como ler a Bíblia. Ou seja, você vai ter um passo a passo com um especialista de como que você firma a leitura da Bíblia na sua vida. Além disso, tem mais uma masterclass com um convidado lá dos Estados Unidos, o Jonathan Doherty. Ele é um dos principais especialistas nessa área no mundo, lá fora. E ele fez uma masterclass pra gente, a gente traduziu, legendou, onde ele fala justamente sobre aquele primeiro pilar que a gente trabalhou nessa live aqui, a graça de Deus. Como que a graça de Deus é o verdadeiro combustível para combater o pecado? Como é que eu faço isso na prática? Como que é a recuperação embasada na graça? Ou seja, dentro da jornada, você vai ter todas as ferramentas práticas, acompanhamento e ferramentas bíblicas para você poder sair da prisão da pornografia, viver em liberdade e cultivar, desenvolver a sua intimidade com Deus. Ou seja, esse é o melhor momento para você que é cristão, quer sair dessa prática, quer viver em liberdade. Vem com a gente para a jornada. Aqui no Instagram, link está na bio, link no perfil. Acesse as informações, garante sua vaga agora. E aqui no YouTube e no Spotify, o link está na descrição. Guerreiros, sejam todos muito bem-vindos. Eu vejo vocês na aula 1 da Jornada Livre da Pornografia. Essa aqui foi mais uma live inaugural dessa nova turma. Um grande abraço e eu vejo você lá.